Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: como são os narcisistas na infância? Essa é uma pergunta que ainda divide opiniões, porque a gente está falando justamente do surgimento do transtorno de personalidade narcisista. A teoria que tem força e que se sustenta é que um narcisista teria passado por uma infância traumática, muito provavelmente vítima de abusos psicológicos, talvez até de pais narcisistas, e que teria uma predisposição genética para que isso acontecesse. Ou seja, nem todo mundo que passa por um abuso psicológico vai ser narcisista, de forma alguma. Mas uma criança que teria passado por isso na sua infância e que tivesse uma predisposição genética para isso, poderia se tornar narcisista. Então, se a gente pensar nessa teoria, a infância de um narcisista é uma infância de dor, é uma infância de negligência, é uma infância de não validação, é uma infância de falsa de referência, é uma infância de abuso, é uma infância de abandono, é uma infância de maus tratos. Uma outra teoria fala de muita permissividade, também aliada ao fator genético, ou seja, não são todas as pessoas que têm tudo na mão, que são colocadas lá em cima durante a infância, que desenvolveriam o transtorno. Não. Mas uma criança que que seria muito exaltada, que seria muito valorizada, que teria tudo muito na mão e tivesse esse fator genético, também poderia desenvolver o transtorno. Então, pensando assim, num outro polo, essa criança seria super valorizada, o ego muito inflado, tudo ela pode, ela é melhor do que o outro. E assim ela se tornaria uma pessoa com o transtorno de personalidade narcisista. Pensando nessas duas formas, né, onde poderia ser, como poderiam ter sido a infância de uma pessoa com esse transtorno, de toda forma é ruim, né? Não existem valores reais, concretos, positivos, num limite razoável que são ensinados para essas crianças, mesmo a que vive numa situação extrema, onde tudo pode, onde tudo é permitido, porque a vida real não é isso. Isso coloca na cabeça dessa criança uma visão totalmente deturpada sobre si mesmo e sobre o outro, sobre limites sobre si mesmo, sobre limites a respeito do mundo, do outro. E uma criança que é negligenciada, que é maltratada, também passa pelo mesmo problema. Claro que uma sofre mais do que a outra, isso sem sombra de dúvidas, mas nos dois extremos isso é muito ruim para a formação da personalidade dela. Essa segunda teoria que fala dessa permissividade, onde tudo pode, é uma teoria que ela acaba tendo um pouquinho menos de força no sentido que ninguém vive numa bolha, né? Então a gente tem as interações sociais, a gente tem a escola, a gente tem os amigos, a gente tem a professora, a gente tem o contato com os primos, a gente tem outras interações que fazem com que isso seja um pouco podado. Por mais que dentro de casa você seja super, hiper valorizado, a sociedade viria com alguns limites. Então, essa teoria existe, ela é relevante, mas a sociedade viria com alguns limites. Mas são duas coisas a serem consideradas. Pensando assim também, uma pessoa que é negligenciada, abusada, maltratada, poderia também no futuro se tornar vítima de um abuso emocional, vítima de um narcisista, porque essa pessoa cresce sem valores concretos sobre limites, sobre si mesmo, sobre o amor, sobre o que aceitar e não aceitar do mundo, sobre o que ela pode ou não fazer, sobre culpa, sobre responsabilidade. De qualquer forma, a infância, a adolescência são etapas determinantes no processo da criação da personalidade de alguém, né? Então é muito importante o que se fala para uma criança, o que essa criança ouve e entende a respeito de si mesma. A negligência que sem querer pais não nascem sabendo,
mas prestar atenção ao que uma criança diz, ao que ela ouve na escola, ao que ela tenta narrar, é muito importante no processo de criação de alguém. Isso pode ser determinante não só no futuro dela, mas no futuro das pessoas com que ela vai se envolver. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.